Bom dia, tudo bem? E aí, gente? Estamos aí nessa quarta-feira, meio de semana, com a graça de Deus. E eu aqui, cabelos brancos? Temos. Cabelo sujo? Temos também. É na quarta-feira de manhã. Tô esperando para poder pintar, gente. Olha, sério. Cabelo branco é uma benção, né? Ele mostra para nós o nosso tempo de experiência, o nosso tempo de vida, mas olha, também quer nos roubar a paz, né? Nos tira o sossego, porque olha, qualquer coisinha aparece. Eu tô bem com aquela já coroa aqui, né? Enfim, Deus sabe de tudo, né? De todas as coisas, faz parte. Ainda bem que tem uma tinta, ainda bem que nós temos recurso, né, para isso. E vamos que vamos, né? Nessa quarta-feira, no dia 5/4/2023. Agora acho que é 7 e... Deixa eu confirmar que horas são da matina. 7h13. E seguimos, né? Com a graça de Deus. Aquelas que já estão saindo para trabalhar, aquelas que já saíram para trabalhar, né? Aquelas que ainda estão em casa conseguindo, ó, tomar o seu cafezinho. Que Deus abençoe muito, né, as nossas vidas, tudo aquilo que nós temos para fazer, né, tanta coisa que a gente tem para fazer, mas que o Senhor nos guarde, né, em tudo. E hoje, o texto que nós vamos ler está lá em Salmos 4:8, onde diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém, né? Deus é quem tem autoridade e paz sobre as nossas vidas, né? Eu vou ler aqui um pedaço desse devocional aqui, que hoje é esse aqui, ó, que eu tô fazendo. Eu gosto de mesclar, pra gente, né, ter alimentos diferentes. Eu gosto disso. Medos e ansiedades nos assombram, vez ou outra. Uhum. Mas há aquele que pode nos devolver o sono. Amém. Apenas o nosso Deus, que zela por todos os seus, tem o poder suficiente para nos permitir deitar com calma e tranquilidade à noite. A paz vem da certeza dessa segurança em que podemos enfrentar os inimigos que já não têm mais poder para abalar o nosso lugar de descanso e proteção. Precisamos entregar a todos Precisamos entregar todos os nossos negócios a Deus e ter a verdadeira confiança em seu processo perfeito. Vou até grifar esse aqui porque eu quero falar um negócio. A paz é resultado dessa confiança em nosso único e perfeito guardião. Não vem de nós, de nenhuma maneira, apenas do Senhor. Amém, né? Amém. Aqui ela fala sobre, né, nesse devocional, não sei se é homem ou mulher, porque é uma editora que escreveu, então assim, vou colocar ela, né? Fala exatamente dos dois principais medos, né? Dos dois principais medos, não, dos dois principais sentimentos que hoje rouba a nossa paz, principalmente das mulheres. E eu vou falar por quê, né? Porque nós mulheres, nós temos a tendência de ser fazedoras, né? Nós somos mulheres que a maioria das mulheres, né? Tipo, não deixam para depois, não, sabe? Tipo, ou as que deixam para depois se vem desesperada porque sabe que tem que fazer, né? E isso gera ansiedade, gera medo de não dar conta. Nós somos abraçadoras de causas, né? A gente quer pegar o que é nosso, o que não é nosso, o que é do outro, o que é do outro, entendeu? E tentar ajudar. Porque nós temos um instinto, né, de proteção, de cuidado, nós temos um instinto em nós, né? Porque se a gente for olhar, nós somos assim como uma leoa, né, que cerca os seus filhotes, cerca ali a sua cria, defende com unhas e dentes, faz o que precisa ser feito, né? Só que quando a gente exagera nessa quantidade de coisas que a gente pega, nessa quantidade de peso que nós colocamos nos nossos próprios ombros, né? E nós tentamos muitas vezes carregar tudo isso sozinho, isso nos gera medo. Porque chega uma certa hora, uma certa altura, a gente já começa a pensar assim, poxa, eu sou uma pessoa que sempre dá conta, eu sempre entrego bons resultados, eu sempre faço as coisas funcionarem.
eu não estou conseguindo, acho que eu não vou conseguir, aí gera aquela ansiedade, porque você tá vendo o tanto que falta do morro ainda para você andar, é você com aquele peso nas tuas costas, onde as tuas pernas não aguentam mais, a tua mente já tá te sacaneando, o teu corpo já tá sem força, e você tá olhando tudo aquilo, e aí você começa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, aquilo não vai acontecer, misericórdia, meu Deus do céu, o que que eu fui fazer, olha as decisões que eu tomei, olha as coisas, não sei o que, aí a gente começa a enfiar tudo aqueles, né, permitir que todos esses pensamentos, tipo, você não é capaz, você não consegue, quem que você pensava que você era quando você pegou isso para fazer, né, e isso seja no espiritual ou no natural, né, porque nós somos um só se a gente for parar para pensar, claro que nós sabemos que temos os reinos separados, mas assim, não tem como, que nem sempre eu falo, eu não deixo Deus em casa para poder fazer as coisas, né, assim como eu não deixo Deus fora de casa, ele tá dentro, tá fora, tá em cima, tá embaixo, tá em todos os lugares junto comigo, né, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e está conosco em todos os lugares, né? E a gente sabe disso, só que assim, muitas vezes a gente acaba esquecendo. E aí a gente se vê carregando todos esses fardos, todas essas dores, e aí se fala assim, ah, né? Ó vida, ó céus, ó azar, e não é assim, sabe? A gente tem que entregar e confiar em Deus, porque o único que tem autoridade para nos dar paz é Deus, né? Mas aí a gente fala assim, mas tá bom, ok. Passa a receita. Como que eu pego e entrego? Eu tiro aqui da minha cabeça e coloco para ele, porque se a gente for ver, todas as coisas que roubam a nossa paz e roubam o nosso sono, elas não são físicas, né? Elas não são físicas. A maioria das coisas, elas são das nossas emoções, né? É a ansiedade, é o medo, né? É o sentimento, às vezes, de rejeição, de ódio, né? Esse tipo, meu Deus do céu, que trovão, esses tipos de sentimento que nos trazem realmente a falta do sono, que nos roubam, né? São sentimentos que, assim, têm a intenção realmente de tirar a nossa paz. E tira, não tem como a gente dizer que não tira, né? Só que aí, beleza, Fábio, eu já diagnostiquei, eu sei que esse é o BO, é aqui que eu tenho que tratar, só que aí, como que eu vou fazer? Sendo que os boletos estão aqui em cima da mesa para pagar, né? Às vezes a minha insegurança, a minha incerteza em Deus também está aqui. Não consigo ver, não consigo enxergar, não consigo sentir da forma que você fala. Eu não tenho essa perspectiva. Aí entra a palavra confiança. E a confiança ela está atrelada à fé, né? É claro que nós temos sim que nos mover, fazer as nossas coisas aqui da forma, né? Nós não temos a imprudência de pegar e falar assim, deixa o boleto lá, não vou pagar, né? De forma alguma. Misericórdia mesmo, porque aqueles que são servos de Deus, aqueles que se, né, que carregam carregam Deus no coração, eu acho que são os principais que tem que dar o exemplo, né, de honestidade, de integridade, de retidão. São pessoas que realmente não podem ser pessoas imprudentes, né? O que que a gente tem que começar a fazer? É olhar se essa quantidade de boleto condiz com a vida que a gente tem também. Porque outro dia eu estava com uma pessoa que me apresentou uma situação e eu falei assim, meu Deus, mas em que momento que você, né, nesses últimos meses, assim, que momento que você estava com tanto dinheiro assim para poder comprar desse jeito, para poder fazer, né, dessa forma. E a pessoa, ah, porque eu estava estressada, eu estava nervosa, eu estava irritada, eu estava isso, eu estava aquilo. E aí a pessoa causou um problema muito grande, né? Por quê? Porque a pessoa pegou, foi lá, em vez de pegar esse nervosismo, essa raiva, tudo isso que ela estava sentindo, chegar na frente de Deus e tirar um minuto para um café com Ele. Deus, vamos tomar um café. É o que eu falei ontem, a gente não precisa entrar num tabernáculo hoje. A gente não precisa entrar num lugar, né? Enfim, Deus está conosco. Era só pegar um café, aquietar o coração por 2 minutos e chegar na frente de Deus e falar assim, Deus, eu não consigo, eu não tô dando conta, eu tô irritada, eu tô nervosa, eu tô muito chateada, eu tô me sentindo isso, tô me sentindo aquilo, tô me sentindo aquilo outro. Por favor, me ajuda, tira de mim essa dor, tira de mim esse peso, sabe? O Senhor é Deus, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem fez, é o Senhor quem cria, sabe? Eu sou dessas, eu faço exatamente isso.
quando eu vejo que o bicho tá pegando pro meu lado, que a minha humanidade, a minha carne quer sobrepor o meu espírito de alguma forma, tá uma devorando a outra, que o negócio começa a pegar fogo, fala, eu não consigo separar. Pega que essa briga é grande, Deus. Senta aí, vamos conversar. Jesus Cristo, o que está acontecendo com a tua filha? Essa semana mesmo eu tive alguns conflitos morais, internos, emocionais, psicológicos, que eu falei, Deus, não, o negócio não tá casando com o meu coração, trata o meu coração, né, tipo, eu não quero ter orgulho, eu não quero ser uma pessoa, né, arrogante de forma alguma, né, e fui colocando as coisas diante de Deus, e gente, assim, não existe um momento em que a gente entra na presença de Deus e que a gente se coloca perante Ele, que a gente saia de lá do mesmo jeito que a gente entrou. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente entra num lugar, vai lá e paga a cara para fazer determinadas coisas, uma consulta psicológica. Não estou dizendo que isso não precisa ser feito, tá? Porque existe sim os tratamentos. Eu só estou dizendo, isso seria para mim, que foi para mim já um dos últimos recursos, eu buscar o natural, né? Quando eu precisei, eu busquei ajuda psicológica, eu fui atrás também, isso não é, né? Mas enfim, aí eu vou lá, pago a consulta, já aconteceu comigo, de eu ir do mesmo jeito e voltar do mesmo jeito, mas perante Deus não é assim. Perante Deus a gente volta assim, com paz, com tranquilidade, né? E aqui ele fala uma coisa muito, muito importante, aonde diz, né, que quando a gente deita, né, a nossa paz, né, a gente tem perdido o nosso sono, a gente tem perdido o tempo em que Deus, porque na palavra está dizendo que enquanto nós dormimos, Deus trabalha nas nossas vidas, e muitas vezes quando nós estamos descansando, né, no nosso sono, Deus nos dá sonhos de revelação, Deus quer falar com a nossa alma e nosso espírito, né, nesse momento de sono e de descanso, e muitas vezes a gente está ali, o dia inteiro a gente não conseguiu ter um minuto de paz, porque a gente está não é por mal que a gente tá nessa loucura, é por fazer, né? Por querer o melhor, é por querer buscar o melhor. E eu não estou dizendo que isso é errado de forma alguma, mas eu estou dizendo que tem que existir um equilíbrio, tem que existir uma ordem de prioridade. A gente tem que chegar e tirar as coisas e colocar as coisas para fora e falar assim: Deus, tá aqui. Eu tenho isso. Espírito de Deus, me ajuda a colocar ordem na minha vida. Me ajuda a priorizar as coisas na minha vida. Me ajuda a entender o tempo certo das coisas que eu estou pegando para fazer. Eu não posso pegar todas as coisas para fazer. Alguns nãos a gente tem que falar. Às vezes é não para aquilo que você não gostaria. Eu, às vezes, tenho que falar. Quem não gosta de sair tomar café? Quem não gosta, às vezes, de sentar na roda da mulherada e dar risada e conversar? É a coisa que eu mais amo. Eu nasci para fazer isso. E eu sei que eu nasci. Que Deus me fez assim também para poder estar junto, para poder estar conversando, aconselhando e estar sempre abraçando, sempre amando. Deus me criou dessa forma. Eu já tentei lutar contra esse sentimento, eu já me fechei e teve o tempo onde eu falei, não, não quero mais saber, não vou ajudar mais nada, não vou fazer mais nada, sou eu mesmo, vou lutar por mim. E foi o tempo de maior infelicidade da minha vida. Era o tempo quando eu encostava minha cabeça no travesseiro, eu não tinha paz, entendeu? Só que hoje eu olho para Deus e eu já entendi, porque eu já sentei, peguei um papel, peguei uma caneta e fiz o meu dever de casa. Aonde foi o quê? Listar todas as coisas que Deus, sabe? Eu falei, Deus, vamos junto. Vai, Senhor, Espírito Santo, vai falando. O que eu tô fazendo hoje? Eu faço isso. Desde a hora que eu levanto, sabe? Todas as coisas simples, até de catar o cocô do cachorro. Fui anotando tudo. Eu falei assim, tá, e agora? Como que eu vou colocar em ordem disso? Aí eu fui enumerando. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, e aí eu vi tanto de coisa que, tipo, faltava ajuste. Sabe, eu tava abraçando tudo sozinho, sendo que eu tinha o Maicon, o Miguel, aí na época eu tinha o Pedro ainda em casa, que a gente podia, sabe, tipo, dividir, você faz isso, você faz aquilo, mas eu queria ser perfeita. Perfeita aqui em casa, eu queria ser perfeita no trabalho, quando eu trabalhava. Meu Deus do céu. Vou falar bem rapidinho, porque já tá dando um audião, vidião. Eu Gente, eu era o tipo da pessoa que fui buscar ajuda, tal, como eu falei pra vocês, né? Porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter paz. Meu Deus do céu, eu deitava pensando já nas metas que eu tinha pra bater e na época eu tinha um chefe.
que infelizmente ele faleceu na pandemia, e é uma sensação estranha, sabe, que eu senti quando ele faleceu, era como se eu tivesse livre, porque eu me sentia muito bloqueada por ele. Eu trabalhei com ele 7 anos, com esse homem. E ele me gerou um trauma tão grande do meu trabalho, ele me fez gerar um pavor. Assim, ele era uma ótima, tipo, como que eu vou dizer? Ele era uma pessoa carente, você percebia nele um problema seríssimo, assim, de falta de amor, de tudo. E ao mesmo tempo, por esse meu lado de empatia, eu não consegui separar tantas coisas e deixar ele só lá como chefe. Em alguns momentos, nossa, eu ficava ouvindo ele e tal. Só que ele era uma pessoa muito tóxica. E isso acabou me contaminando. E a culpa não foi só dele, foi porque também eu não estava perto de Deus, eu estava só buscando o fazer, o realizar. Eu não estava buscando aquilo que me realizava, eu queria entregar resultado, eu não estava buscando os meus resultados, né? Os resultados do que aquilo gerava em mim. Eu não conhecia ainda Deus da forma que eu conheço hoje, eu estava na força inteiramente do meu braço. E enfim, e aí, nossa, meu Deus do céu, eu não dormia à noite, meu maior desespero era deitar na minha cama, porque eu sabia que eu não ia dormir, sabe, eu não ia descansar. E aí eu comecei a pedir para Deus, sabe, foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida e falar, filha, porque eu preciso que você pare. Eu preciso que você pare para poder organizar a sua família, organizar a sua casa, organizar a sua vida, né? Porque sua vida tá uma bagunça, minhas prioridades já estavam invertidas, eu já estava trabalhando mais do que me entregando mais. Quando eu chegava em casa, como no meu trabalho eu tinha assistente, tinha pessoa que fazia as coisas, eu chegava em casa achando que o meu marido e os meus filhos eram meus assistentes, entendeu? Em determinadas situações. E aí, o que que eu tive que fazer? Né? Tive que ir ajustando. Aí beleza, ajustei, ainda continuei desalinhada. Aí foi quando eu tava super sobrecarregada, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, eu parei de trabalhar para poder ter paz, porque eu queria ajustar e alinhar as coisas, mas eu continuo sobrecarregada, continuo atacada, não consigo dormir. Fui várias vezes na presença de Deus para poder ajustar e alinhar a minha vida. E foi quando Deus foi colocando, sabe, essa ordem. O Espírito Santo ia ministrando no meu coração. E tinha dias que eu acordava e falava assim, eu não sei nem por onde que eu começo. E aí eu falava, Deus, e aí eu comecei a entender que eu poderia pedir ajuda para o Espírito Santo para esse tipo de coisa. E foi quando eu comecei, Espírito Santo, eu não sei nem por onde que eu vou começar, mas eu peço para que o Senhor me guie, me oriente, me mostre. E aos poucos as coisas iam acontecendo, sabe? Vai mostrando, faz aqui, aí você termina esse aqui, agora faz esse aqui, você vai lá, termina aquele lá, faz aquilo outro, vai lá e termina aquilo outro. E todas as vezes que outras coisas queriam vir furar a ordem que estava já na minha mente, eu já falava, não, eu quero seguir essa ordem porque isso aqui tá dando certo. E sempre deu, sempre deu. Então, assim, nós temos que pensar que nós temos que entregar todas as coisas para Deus, todas, seja os nossos negócios, né, que nem estava aqui, ó, precisamos entregar todos os nossos negócios a Deus e ter a verdadeira confiança em seu processo perfeito. É isso. Eu queria seguir aquele processo que o Espírito Santo estava me dando naquele momento, porque eu sabia que aquilo ia funcionar. Então, assim, às vezes Deus está falando hoje pro teu coração, assim como Ele fala às vezes no meu coração, filha, entrega, entrega isso. Tipo, isso, mas eu demorei tanto tempo que nem eu pensava, meu Deus, né? Eu cheguei num nível tão legal da minha carreira, tipo, eu tava com uma boa carteira, tinha uma boa visibilidade no mercado financeiro, né? Trabalhava com boas empresas, tipo, não tava 100% perfeito, porque, né, no mercado financeiro, as minhas colegas que trabalham, minhas amigas que trabalham podem falar muito bem, sempre tem um vencido para roubar nossa paz, nosso sossego, mas enfim, né? Vida que segue faz parte, né? Não são só flores. Mas assim, ok, se fosse olhar quem olhava de fora, no momento em que eu falei, vou sair, e não foi da noite pro dia, não. O Senhor foi me parando, porque sozinha eu não queria parar, não queria largar, o meu salário era muito bom, minha vida era muito confortável, tipo, confortável, né, financeiramente, mas em outros lados eu tava bagaço. E quando eu queria fazer, nossa, todo mundo, você é doida, não faz isso, você vai se arrepender, não sei o que e tal. E hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, né? De que lugar o Senhor me tirou? Hoje, realmente, financeiramente, eu tenho menos do que eu tinha. É... Talvez as minhas ambições hoje sejam outras,
porque naquela época eu tinha muita ambição material. Hoje eu tenho ambições ainda, porém é mais de satisfação do que coisas materiais, é mais de realização, né? Os desejos, os sonhos que eu tenho. É... Mas, gente, sério, eu não consigo, não que eu não consigo me imaginar trabalhando de forma alguma, porque eu quero trabalhar, eu tenho orado ao Senhor e eu creio que está às portas, né, algo que nós vamos fazer, mas a paz que eu tenho hoje. Ah, mas você fala assim, Fábio, é fácil falar que você tem paz. Gente, eu tenho 2 filhos também, por mais que o Pedro tá morando lá em Londrina, aí sim, né, que eu pago um preço aqui de oração. Aí, mas você tá em casa o dia inteiro. Gente, administrar uma casa é como administrar uma empresa. Eu tenho setor de compras, contas a pagar, a receber, né? Eu tenho que fazer gestão de pessoas aqui, conflitos internos que são intensos também, né? Na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na paternidade, na maternidade, né? E fora isso, tem o ministério que Deus me deu. Porque se eu estivesse trabalhando hoje para mim, eu estaria muito bem financeiramente. Porém, o meu propósito de vida estaria em defasagem. Eu poderia até fazer, não quer dizer que eu não faço, mas eu não conseguiria ter o tempo que eu tenho hoje, né? Ser intencional em muitas coisas, em ligar às vezes para uma pessoa no dia e passar 40, 60 minutos com uma pessoa, né? Por vídeo, 2 horas com uma pessoa por vídeo, conversando com ela, né? E isso aí eu vejo assim, são coisas que Deus foi colocando como prioridade na minha vida. Mas eu busco em todo momento ter paz. Então, assim, que o Senhor nos dê paz, né? Nos acalme nesse dia, que a gente possa entrar na presença dele, como eu falei, com um simples café, um chá, uma água, ou com simples nada, só com o nosso corpo na presença de Deus e falar assim, Deus, eu preciso de ti. Eu quero entregar diante do Senhor. Eu já vou orar também, porque daqui a pouco eu já vou Senhor, nós queremos, Pai, nesse dia entregar diante de Ti, Pai, o nosso coração, a nossa vida, Deus, as nossas aflições, ó Pai, as nossas angústias, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o único Deus e Senhor, que é o Senhor quem pode nos fortalecer, que é o Senhor quem pode nos curar, que é o Senhor quem pode nos livrar de coisas, de pesos, de fardos que temos carregado por anos e anos, ó Pai, que não nos pertence, Senhor. Que o teu santo e doce Espírito, Senhor, nesse dia, Pai, traga à nossa consciência tudo aquilo, ó Deus, que temos carregado que não nos pertence mais. Tudo aquilo que nós temos tentado fazer, Senhor, que a estação disso já acabou. Que nós possamos, ó Deus, entender o processo que o Senhor está nos colocando, entender o tempo, ó Deus, que o Senhor está colocando nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia esperar pelo milagre que vem de Ti. Porque o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas, que faz nova todas as coisas todos os dias. O Senhor é quem renova a nossa fé, o Senhor é quem nos dá a força, o Senhor é quem tem o poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre os nossos trabalhos, ó Deus, sobre todas as coisas. Pai, nós confiamos em Ti, nós entregamos, ó Deus, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, ó Deus, para passar por esse processo de reestruturação, por esse processo de restauração, por esse processo de ordem, ó Deus. Pai, nós queremos nos submeter ao Senhor, porque sabemos que o Teu senhorio é perfeito, ó Pai, que a Tua graça nos basta, Deus, que nós possamos caminhar, Pai, colocando diante dos nossos olhos a certeza e a convicção, ó Deus, de que tudo vai ficar bem, que todas as vezes em que nossa mente, ó Pai, tentar sobrepor a tua promessa, que o Espírito Santo venha trazer, ó Deus, ao nosso coração a convicção de que é o Senhor quem governa as nossas vidas, que nós não somos liderados, ó Deus, ou governados pelas circunstâncias do mundo, que independente, ó Deus, como a tua palavra diz, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não vamos ser atingidos, ó Deus, que nós possamos sim, às vezes ver, infelizmente, coisas ruins acontecendo, negócios quebrando, coisas, Senhor, famílias dando errado, Senhor, ao nosso lado, mas que nós possamos ter a certeza e a convicção de que o Deus que
cuida das nossas vidas é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós já vimos. Pai, nós cremos, ó Deus, que é o Senhor quem tem planos para nós. Os planos perfeitos vêm de Ti. Por isso, nos colocamos à Sua disposição, Pai, para esse dia, para que a paz, que excede todo entendimento humano, esteja sobre as nossas vidas. Que aquelas mulheres, ó Deus, que ainda não conseguiram entregar o senhorio da vida delas diante do Senhor, que essas mulheres consigam, Pai, entregar, Senhor, aquilo que elas têm colocado o coração delas, ó Pai, que elas entreguem na Tua presença, colocando, Senhor, o coração delas no Senhor, sabendo que é o Senhor quem vai cuidar. Deus, abre portas, ó Pai, que precisam ser abertas, feche portas, Senhor, que precisam ser fechadas, encerra ciclos, Senhor, que precisam ser encerrados, faz novas, Senhor, renova, Pai, as nossas vidas, é isso que nós te pedimos e nos colocamos na Tua presença nesse dia. Vem com Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, é isso, né? Eu até ia contar um testemunho. Ontem, não, na verdade, não é nenhum testemunho, é uma historinha bem rapidinho. Vou contar bem rapidinho, prometo, bem rapidinho. Ontem aconteceram duas coisas, né? Uma amiga que estava passando por um processo e eu admiro a fé dela, eu acho linda, assim, é uma fé pura, muito pura, sabe? Tipo, uau, às vezes eu confesso, assim, que às vezes eu fico olhando para ela e vejo ela mergulhando assim, sabe? Vai. Eu falo, meu Deus, como essa mulher é ousada, sabe? Na fé. E eu sou uma mulher de fé, eu tenho fé, mas eu ainda às vezes fico assim, né? Mas será? Vai dar pé? Né? Tipo, ela não, ela vai, não quer nem saber, ela pula do morro e vai mesmo, né? E eu admiro isso, né? Sensacional. E aí aconteceu uma situação que deu um ruim. Aí eu falei, meu Deus, né? Agora vai abalar a fé dela, né? E olha só como que a gente é, né? E aí eu falei assim, ai Deus, eu falei que dê tudo certo para a fé dela não ser abalada. Olha a oração da pessoa, né? Não, não deu certo, deu errado. Mas aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, né? Mas aí ela permaneceu firme e tal, e não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí o Senhor veio com mais um milagre, né? Nos surpreendendo com um milagre, assim, realmente algo que a gente não estávamos esperando que isso fosse acontecer. E eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom, Pai, como o Senhor é perfeito, Deus. Muito obrigada e me perdoe. Porque além de eu estar com a minha incredulidade, ainda fiquei incrédula nas coisas dos outros, né? Mas Deus conhece o meu coração. Ele sabia da minha preocupação naquele momento. E aí ontem à noite, na hora que eu estava fazendo o devocional com o Miguel, foi exatamente sobre isso que o devocional falou. Sobre os milagres inesperados que o Senhor fez, né, na vida de José. Ah, Fábio, mas ele já estava tanto tempo preso, tal, não foi inesperado o milagre que aconteceu na vida dele. Na verdade, a gente sabe da promessa, mas a gente não sabe às vezes quando ela vai acontecer e como ela vai acontecer. Às vezes a gente está tão firme em determinada coisa que a gente às vezes acha que assim, a gente não para observar os milagrinhos que vêm acontecendo no decorrer do nosso dia. Então, para que eu estou falando isso? Para a gente hoje estar bem atento aos milagrinhos e milagrões que Deus quer fazer nas nossas vidas. Né? Então, essa é a palavra, porque através dessa confiança em Deus, a paz vem sobre as nossas vidas e que a paz venha sobre a vida de vocês, sobre a minha vida e que a gente possa ter uma quarta-feira maravilhosa. Beijos, Deus abençoe.